Olá, turma do segundo EJA da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Benzo de Carvalho. Saudações a todos. Hoje, 29 de outubro de 2020, aqui em Rondônia, no Pará, a gente vai ter neste momento uma aula revisional referente às aulas 5 e 6 e após isso uma análise das atividades referente às atividades número 4 e número 5. Tá? Essa análise das atividades não é o gabarito em si, por causa que ainda tem aluno, por exemplo, da zona rural e alguns outros que, devido a alguns fatores, ainda terão que fazer essa atividade número 4 e número 5. Mas aí eu vou fazer uma análise das questões que teve uma maior assim, dificuldade, tá? Apenas algumas questões. A maioria das questões, a grande maioria da turma teve grande sucesso, tá bom? Então, começa agora a revisão das aulas 5 e 6. Começando com a revisão da aula 05. Tá, sobre o reino protista, também conhecido como reino protoctista. No reino protista, começa aqui dizendo que os seres vivos que fazem parte do reino protista são todos indivíduos eucariontes, tá? E unicelulares. Ou então pluricelulares sem tecidos. O que são seres vivos eucariontes? São aqueles seres vivos que não possuem carioteca. Tá? A carioteca é uma membrana, uma bolsa que vai envolver o DNA. Então a célula que tiver a carioteca são seres vivos eucariontes, tá bom? Então, os seres vivos do reino protista são eucariontes porque possuem a carioteca que vai envolver o DNA. Podem ser unicelular ou pluricelular, tá? O unicelular é que quando o corpo do ser vivo é feito por apenas uma única célula, enquanto que pluricelular é quando o corpo do ser vivo é formado por 2, 3, 4 ou milhares de células grudadas entre si, tá bom? Repara aqui na imagem que nós temos os exemplos dos seres vivos do reino protista. No caso aqui são as algas. São protozoários e algas, tá? A protozoário, aquela famosa ameba em si, faz parte do reino protista, enquanto que as algas também fazem parte do reino protista, tá? E nós temos algas unicelulares, de acordo com a imagem, e as algas pluricelulares também, tá? Esse aqui é um balanço geral do reino protista. Podem viver isolados ou em colônias. Então, nós temos seres vivos do reino protista que vivem sozinhos ou fazendo parcerias com outros seres vivos, tá? Isolados ou em colônias. Colônias são essas parcerias entre seres vivos, tá? Seus representantes são algas, que elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? E todas elas são autotróficas. Que são, na verdade, autotróficas? Autotróficas são aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, quando o ser vivo produz seu próprio alimento, é conhecido como autotrófico, tá? Então, os protistas que são autotróficos são as algas. Outro representante dos reino protistas são os protozoários, que todos eles são unicelulares, tá? Então, o que acontece? Protozoários todos são unicelulares, enquanto que as algas nós temos seres unicelulares e pluricelulares, nos protozoários todos são unicelulares, tá? E sempre são heterotróficos, ou seja, esses protozoários não conseguem produzir seu próprio alimento. É por isso que a maioria deles são parasitas, tá? Porque precisam se alimentar de outro ser vivo. Então, o ser vivo que não produz seu próprio alimento é conhecido como heterotrófico. E por causa disso, esse ser vivo precisa se alimentar de outro ser vivo, tá? Como por exemplo nós seres humanos. Nós seres humanos, nós somos heterotróficos porque a gente não produz o nosso próprio alimento. Nosso corpo não produz o nosso próprio alimento, tá? Dentro do nosso corpo não produz o alimento vital para a gente sobreviver, tá? Então por causa disso que nós seres humanos precisamos se alimentar de outro ser vivo, tá?
Da mesma forma que são os protozoários, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, algas e protozoários são os representantes do reino protista. Então, começando com os protistas heterotróficos, né? Os protozoários. Os protozoários representam as seguintes características. Característica de número 1 dos protozoários, tá? Um exemplo de protozoário é a famosa ameba. Característica de número 1 dos protozoários. São exclusivamente unicelulares, tá? Número 2, vivem isolados ou em colônias. Número 3, habitam os mais variados ambientes terrestres, aquáticos, marinhos e ducícolas. Ducícolas são água doce, né, de rio. Número 4, são todos heterotróficos, parasitas ou de vida livre, atuando como seres comensais, predadores e mutualísticos, tá? Então, a grande maioria são parasitas, no caso dos protozoários. E número 5, reproduzem-se assexualmente por cisparidade ou bipartição, né? Cisparidade ou bipartição é quando uma célula se divide ao meio e cada metade dessa célula vai se transformar em uma outra célula igual a ela, tá? Então, uma única célula se divide ao meio e cada banda dessa célula vai se transformar em um ser vivo. Aí, quando isso acontece, a gente fala que teve uma bipartição, que também é conhecido como cisparidade, tá? E também pode reproduzir por brotamento. E brotamento, turma, é quando uma célula vai dar aquele broto, né, vai surgir um broto e esse broto vai cair, né, e se transformar em outro protozoário, tá, em uma outra célula. Depois que fala brotamento. Sexualmente é quando um protozoário procura outro, né, uma célula procura outra para acontecer uma troca genética. Então, um protozoário, uma célula procura outra e nesse momento vai ocorrer uma troca genética, né, de material genético, de DNA, na verdade, tá? Aí quando isso acontece é sexualmente, né, que são duas células, né, dois seres vivos, tendo cruzamento e conhecido por conjugação, tá bom? Classificação dos protozoários. A classificação é de acordo com a locomoção. Repara o seguinte, que cada protozoário tem uma estrutura de locomoção, né? Ou estrutura locomotiva que vai diferenciar de um protozoário para outro. Por exemplo, o filo Sacordina, né, o protozoário Sacordina, ele tem uma locomoção por pseudópodes, ou seja, a célula incha de água e depois ela esvazia aquela água. Então, com isso, ela consegue se mover. É como se fosse um balão. Você enche o balão, depois esvazia aquele balão. Então, isso é locomoção por pseudópodes, tá? Ela vai inchar e vai esvaziar ao mesmo tempo. E com isso, o protozoário se locomove. Por exemplo, a famosa ameba, ela é um protozoário do tipo Sacordina, tá? Porque ela se locomove, né? Ela se mexe por pseudópodes, tá? O flagelata é quando o protozoário se locomove por flagelos, tá? O flagelo é essa longa cauda aqui, tá bom? Que eu estou riscando neste momento, que é essa única cauda que vai locomover o protozoário, tá? O flagelo é essa longa cauda, tá bom? Geralmente é uma, no máximo 3 caudas, que é o flagelo, tá bom? Não tem muita cauda em si. O ciliata é quando o protozoário se locomove por cílios, tá? Cílios são esses pelinhos que ficam na parte externa do protozoário. Então, cada pelinho desse, que é conhecido como cílio, tá? Vão se locomover. É como se fosse o cílio mesmo das nossas pálpebras, dos nossos olhos, tá bom? Vários pelinhos desses vão se mexer e com isso o protozoário vai se locomover. Esporozoo é quando o protozoário não tem, né, sem estrutura de locomoção. Ou seja, o protozoário só se mexe se tiver em uma correnteza de um rio, né, ou de um mar, por exemplo, tá bom? Protistas autotróficos são as famosas algas, tá? As características das algas. Número 1, podem ser unicelular ou pluricelular. Número 2, são autotróficos fotossintéticos, ou seja, as algas, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Fotossíntese é o processo de produção de alimento na qual utiliza o raio solar, né, a luz do sol, para produzir o próprio alimento. Então, a água
ela capta a luz do sol e com isso produz o seu próprio alimento. É parecido com as plantas, tá? Então, nunca confunda, nunca cometa o erro de dizer que alga é uma planta. A alga não é planta, a alga é um protista, tá bom? É porque a alga, por mais que tenha aquela estrutura parecendo uma folha e tem a coloração verde, né, quem já viu uma alga em uma praia, por exemplo, a gente pode falar que a alga é uma planta, mas na verdade não é uma planta, uma alga é um protista, tá? Falo isso porque teve questões que a aluna marcou que a alga era uma planta, e isso está errado, tá? Número 3. Possuem vários tipos de pigmentos contidos em organelas conhecidos como plásticos, destacando-se as clorofilas. A clorofila é um pigmento, o pigmento é como se fosse uma tinta, tá? Que vai fazer a fotossíntese. Então a fotossíntese só acontece com a clorofila. Clorofila é esse pigmento que é feito de proteína, tá bom? Que vai fazer a fotossíntese. É proteína mais o magnésio também, tá? Então, é graças à clorofila que a alga consegue produzir seu próprio alimento devido à fotossíntese, né? Por causa dessa clorofila. Número 4. As algas apresentam parede celular de natureza variada, podendo ser de celulose, calcária, silicose, gelatinosa, tá? A parede celular, turma, vou desenhar bem aqui, ó, na célula da alga, tá? Nós temos a membrana plasmática, esse quadradinho que eu estou desenhando bem aqui, tá? Dentro dela nós temos o núcleo. Parede celular é um reforço externo, tá? Que fica externamente da parede da membrana plasmática. Então a parede celular é como se fosse uma armadura que vai proteger a célula. Então essa parede celular bem aqui, que eu estou riscando neste momento, ela pode ser feita de celulose, tá? Pode ser feita de calcário, de silício ou gelatinosa, tá bom? Então essa parede celular é um reforço da membrana, é um reforço da célula. É como se fosse, igual havia dito na aula passada, uma armadura, tá? Se você se vestisse aquelas armaduras medievais, tá? Aquelas armaduras de aço, a armadura que você estaria vestindo é como se fosse a parede celular, tá bom? Número 5, a maioria é microscópica, tá? Né, você só consegue ver através do aparelho chamado microscópio, mas existem algas extremamente grandes, ou seja, algas macroscópicas. Macroscópica é quando você consegue ver através dos seus olhos mesmo, né, visualmente. É por isso que fala macroscópica. Número 6, o corpo das algas podem ser pluricelulares, que é chamado de talo, tá? Então a alga pluricelular, aquela alga que é formada por várias células unidas entre si, é chamado de talo, tá? Então aquele formato de folha que a gente vê, né, que quem já viu uma alga ou já viu por imagem, por exemplo, aquele formato de folha, tá, é conhecido como talo, tá bom? O talo é aquele formato de folha que dá esse nome, porque você não pode dizer que é uma folha da alga, por causa que a alga em si não é uma planta, tá bom? Então o talo são todas essa estrutura que é formado por várias células, tá? Que forma as algas pluricelulares, tá? Então o que acontece? A alga não possui raízes, caules nem folhas, tá? Porque a alga não é uma planta. A alga reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. E também as algas são encontradas em todos os ambientes aquáticos e também nos ambientes terrestres úmidos, tá? Então, através disso, nós temos a atividade número 4. Sobre essa atividade do reino protista, diz o seguinte, ó. Um biólogo verificou pelo microscópio que temos 3 tipos de protozoários. O primeiro protozoário tinha cílio, o segundo um flagelo e o terceiro pseudópodes. Qual o nome desses 3 protozoários respectivamente? Repara o seguinte, ó, que 36% da turma, tá? 36% da turma marcou essa opção, ó, ciliata, flagelata e esporozoa. O que acontece? O primeiro protozoário tinha cílio. Então, qual protozoário que tem cílio? Qual o nome que recebe? Ciliata, tá? O segundo tinha um flagelo. Qual o nome que recebe? Flagelata. Então, até aqui tá ok. Porém, o terceiro tinha pseudópodes.
O Pseudobit não é esporozoa. Esporozoa é quando não tem estrutura nenhuma. Quando é Pseudobit é sacordina, tá bom? Sacordina é o protozoário que se locomove por pseudópodes. Por exemplo, a ameba ela é uma sacordina, porque a ameba se locomove por pseudópodes. Então, a alternativa correta é esta última aqui, ó, tá? Ciliata, flagelata e sacordina, na qual 28% da turma que marcou essa opção, tá? A aula da semana passada é sobre o reino fungi, ou reino fungi, pode dizer também. No reino fungi, são são representados pelos fungos, tá? Que são seres eucariontes, ou seja, que possuem a carioteca, unicelulares ou pluricelulares e sem pigmentos fotossintetizantes, ou seja, os fungos, como não tem pigmento fotossintetizante, então o fungo não consegue produzir seu próprio alimento, tá? Então o fungo, ele é um heterotrófico, tá bom? Possui uma parede celular de quitina, tá? Aquela armadura que vai proteger a célula é feito de quitina, tá? Quitina é um tipo de açúcar e sua reprodução normalmente envolve a participação de esporos, como ocorre entre os vegetais, tá? Os fungos se distinguem dos vegetais por não serem autotrófos e por armazenarem glicogênio como substância energética. Então, em comparação com o fungo em uma planta, a diferença do fungo da planta é porque o fungo ela é heterotrófico e a planta é autotrófico, e o fungo armazena glicogênio como substância energética, enquanto que a planta armazena amido, tá bom? São heterotróficos por absorção, pois possuem uma digestão extracorpórea, tá? Aqui a imagem ficou em cima do texto, tá bom? Mas o que diz esse último tópico é o seguinte, que eles são heterotróficos, ou seja, ele precisa procurar um outro ser vivo para se alimentar, e a digestão é extracorpórea, ou seja, como o fungo não tem boca, não possui boca em si, então ela vai lançar em cima do alimento, né, na qual ela quer consumir, enzimas. Enzima é um tipo de proteína que vai quebrar o alimento em menores pedaços, tá? Então ela vai jogar enzimas em cima daquele alimento, e com isso ela vai sugar aquele alimento. Ela, na verdade, vai umidificar aquele alimento que ela encontrou, tá? E depois ela vai sugar aquele alimento, porque está mais úmido. A estrutura dos fungos. Os fungos são fungos pluricelulares, são formados por células conhecidas por hifas. Hifas, turma, é o nome da célula do fungo. Então, o que acontece? O nome da célula do fungo, a gente dá o nome de hifas, tá? É apenas o nome da célula do fungo. E o que acontece? O conjunto de hifas forma o micélio. O conjunto de hifas forma o micélio. O micélio é o conjunto de hifas, ou seja, o conjunto de células que forma aquele fungo, tá? Então aqui, repara nessa imagem aqui, ó, que nós temos o micélio, ou seja, o conjunto de hifas, tá? Aí o que acontece? Existe dois tipos de hifas, as hifas septadas e as hifas cenocíticas. Hifas septadas, turma, são aquelas hifas, que eu vou desenhar bem aqui neste momento, que tem os septos, ou seja, as paredes que vai dividir uma célula de outra, tá bom? Então, na verdade, são paredes transversais, tá? Que vai dividir uma célula de outra. Então, cada septo, cada parede vai dividir uma célula de outra. Aí, quando a hifa tiver essas paredes transversais, a gente diz que a hifa é do tipo septata. Quando a hifa não possui nenhuma parede, por exemplo, fica nesse formato bem aqui, ó. Aí várias bolinhas, não tem, cada bolinha dessa é um núcleo, tá, da célula, mas só que não possui paredes transversais, ela é do tipo cenocítica, ou seja, hifas cenocíticas são as hifas que não possuem paredes transversais. Você pode falar hifas cenocíticas ou hifas asseptadas, tá bom? E na classificação dos fungos, nós temos três tipos de classificação dos fungos. Nós temos o Ficomicetus, o Ascomicetus e o Basidiomicetus. O que vai diferenciar de um para outro é o tipo de hifa. Olha só, a hifa do Ficomicetus é do tipo que? Cenocítica.
Enquanto que a hifa dos ascomicetos é do tipo hifas em forma de saco. E quando que a hifa do basidiomiceto, né, o famoso cogumelo, é do tipo hifas férteis, tá? Então o que vai diferenciar na classificação dos fungos de um para outro é o tipo de hifa, tá? Enquanto que se tiver a hifa do tipo cenocítica é o ficomiceto. A hifa do tipo no formato de saco é o ascomiceto. E do tipo de hifas férteis é o basidiomicetos, tá? Por exemplo, cogumelo é um basidiomiceto, porque as suas hifas é do tipo férteis, tá? Cada hifa vai gerar um esporo, ou seja, é como se fossem sementes que vão fertilizar o solo, tá bom? Então, através disso, na atividade de número 5, referente ao reino fungo, diz o seguinte, ó, nessa questão que eu selecionei, em todas as questões, a que eu selecionei foi essa bem aqui, ó. Na classificação dos fungos, o que diferencia o ficomiceto do ascomiceto e do basidiomiceto, olha só, 47% da turma marcou essa opção, ó. É porque algum desses fungos possui hifas, enquanto que outros não possuem hifas. Olha só, hifa é a célula do fungo. Então, se um possui hifa e o outro não, você está dizendo que algum fungo não tem hifa, ou seja, um fungo não tem célula. Então, se não tiver célula, não é mais fungo, na verdade, não é mais ser vivo, tá? Então, quem marcou essa opção aqui, ó, acho que confundiu só nessa última parte, porque na última parte diz que algum fungo possui hifa e outro fungo não possui hifa. E na verdade não é. Se você dizer que não possui hifa, você está dizendo que o fungo não possui célula, tá bom? Então, se não possui célula, não é mais fungo e na verdade não é nem mais ser vivo. Então, a alternativa correta é o seguinte, que o que diferencia o ficomiceto do ascomiceto e do basidiomiceto é os tipos de hifa que cada um contém, porque um possui hifa cenocítica, outra possui hifas férteis e outra possui hifas no formato de saco. Então é a última alternativa que é a correta, tá? Na qual 35% da turma acertou. Novamente, quem errou, não se preocupe, não precisa ficar preocupado, porque isso aqui é um balanceamento, na verdade, uma análise das questões, tá? Eu não fico punindo um aluno que errou uma questão, por exemplo, se acertou se acertou metade das questões e errou só uma, né, não vou descontar ponto por isso, tá bom? Isso aqui é apenas uma análise. Agora, se eu verificar que algum aluno, né, errou todas as questões, aí eu mando uma mensagem pelo privado desse aluno, avisando, né, que ele errou as questões, se ele entendeu o assunto, se ele assistiu a videoaula, se leu o texto, etc. Ou se está tendo alguma dificuldade ou não conseguiu entender o assunto mesmo assistindo a videoaula, tá? Eu mando no privado desse aluno em si, bom? De forma geral, a turma está de parabéns, porque 80% da turma acertou grandes quantidades de alternativas, né, de questões nessa atividade número 5 e também a atividade número 4, tá? Então, parabéns para todos. Turma, essa foi a nossa aula. Desejo a todos um excelente dia e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço e até mais.